Hoje vamos retomar os comentários a respeito do conflito na Venezuela. Conflito da Venezuela com os países limítrofes, sobretudo com o Brasil e com a Colômbia. Ontem fizemos algumas previsões que infelizmente se confirmaram. Nós vamos dar sequência àquilo que prevíamos ontem. Continuamos achando que a situação da Venezuela, ao menos neste primeiro momento, tende realmente a recrudescer, a se agravar. Tivemos, segundo o noticiário, a deserção de aproximadamente 65 militares venezuelanos para as forças a favor do presidente autoproclamado Juan Guaidó. Porém, pelo que consta, essa deserção foi significante e insuficiente para que a ajuda humanitária pudesse, de fato, adentrar o território venezuelano e chegar ao seu destinatário final, que é aquele povo que está passando por uma crise de fome e de desassistência na área da saúde muito grave. Tivemos, por exemplo, em Caracas, uma manifestação gigantesca a favor do ditador Nicolás Maduro. É óbvio que dentro deste mar de pessoas, de apoiadores, estão as milícias, estão aqueles que conseguem aqueles cartões privilegiados para obter víveres nos armazéns. Contudo, ali também há, de fato, muita gente convicta do discurso, muita gente corroborando, que está aceitando aquele discurso do Maduro como verdadeiro, que é um discurso de grande apelo popular, na realidade, porque é um discurso que, já repetido em muitas ocasiões, análogas em outras partes do mundo, não é? Mas é um discurso que ainda surte efeito no meio da população, que é aquele discurso do inimigo exterior, não é? Como existe muita gente crédula, ele também chegou a dizer que parte dessa ajuda humanitária é mercadoria podre, são víveres podres, que são envenenados, não é? E o certo é que o Maduro recrudesceu, ele endureceu o seu posicionamento, não é? Não há sinais nas fileiras militares de inflexão, não é? De deserções, não é? Senão aquelas que eu já mencionei, que, como disse, são insignificantes, não é? Também, não é, uma coisa que é preocupante, que denota esse agravamento da crise, não é, foi que um dos caminhões, não é, de ajuda humanitária que entrou pelo lado da Colômbia foi incendiado, não é? Foi incendiado pelas forças do Maduro, não é? Também, certo, um outro fato agravante é que os venezuelanos que estão, por exemplo, do lado das forças já na fronteira com o Brasil, né, em Pacaraima, venezuelanos que estão ali, eles estão se armando com coquetéis Molotov, certo? Eles estão indo até o limite, certo, entre dos dois territórios, do Brasil com a Venezuela, em cima daquela ponte, e até ultrapassando esse limite, eles jogam esses coquetéis Molotov e pedras também nos militares, nos soldados da Guarda Nacional Venezuelana, certo? E depois retornam, certo, para o território brasileiro, certo? Como se fosse se refugiando. E com isso demandou que militares venezuelanos atiraram, não é, com munição real na direção desses manifestantes, certo? E segundo o comandante, um dos comandantes militares brasileiros,
não é? Houve tiros em direção ao território nacional e isto criou já esse novo elemento no conflito. É lógico que o Brasil, não é, as autoridades brasileiras, elas irão analisar isso, certo? Sob um aspecto, sob uma ótica diplomática e da tradição brasileira, da tradição pacífica brasileira. O Brasil não vai revidar, certo, militarmente, né, essa, vamos colocar entre aspas, essa agressão, certo? Porque a tradição brasileira é uma tradição de só entrar no conflito efetivamente quando é agredida de uma forma muito evidente. Isso aconteceu, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, quando, não é, o Brasil só entrou no conflito depois dos alemães terem afundado, não é, algumas embarcações brasileiras, não foi uma só. Não é? Então isso é um elemento complicador, porque a interpretação das autoridades venezuelanas deve ser a seguinte, certo? Os brasileiros estão dando abrigo para uma espécie de comando, certo? Que se arma com coquetéis Molotov, que se arma com pedras, vem até a nossa fronteira, nos atira e depois se refugia lá, certo? Devemos lembrar que, por conta disso, certo, houve um conflito, um rompimento de relações, um conflito sério entre a Venezuela e a Colômbia, porque os guerrilheiros das Farc, eles agrediam as Forças Armadas da Colômbia e fugiam para o território venezuelano. A certa altura, os colombianos adentraram o território venezuelano e agrediram, foram ter uma escaramuça com os membros das Farc dentro do território venezuelano, e isso criou conflito, criou rompimento de relações e etc. Então a situação, vista pelo lado da Venezuela, é análoga. A Venezuela é semelhante à situação vista pelo ângulo da Colômbia na questão dos guerrilheiros das Farc. Então, a minha previsão, o que eu prevejo, não é, neste caso, neste momento, é ainda agravamento da crise. Não é? Não sei o que vai acontecer amanhã, domingo, certo? Mas eu creio que neste sábado a crise subiu mais um degrau, porque começa a aparecer o elemento fogo, começa a aparecer o elemento tiro, começa a aparecer o elemento da agressão recíproca entre forças sediadas em países que, neste momento, têm posições contrárias. Então vamos aguardar pelo dia de amanhã para ver, para saber o que irá acontecer doravante. Borores.